Na semana retrasada, eu tive terror noturno durante 3 dias da semana. A intenção desse vídeo aqui é te ajudar a não entrar em pânico. Eu sou a Jéssica Barbosa, do Conta Comigo. Tudo bem com você? Eu vou fazer esse vídeo já executando uma tarefa que eu tenho que fazer hoje, enquanto eu mostro esse assunto pra você. Eu quero falar aqui da minha experiência, como é pra mim e o que me ajuda, porque eu acredito que também possa te ajudar ou ajudar alguém que você conheça. O terror noturno acontece durante o sono e geralmente em crianças. Poucos adultos são acometidos pelo terror noturno. Mas um dos motivos que podem levar a ter o terror noturno é o estresse, são os traumas. E o que é esse terror noturno? O terror noturno é você ter a sensação de ter acordado, mas ainda estar dormindo. E querer se mexer e não conseguir, querer fugir e sair daquele lugar e não conseguir, querer gritar e a voz não sair. Aconteceu comigo algumas vezes. Já havia bastante tempo que não acontecia. A primeira vez que eu me lembro que o terror noturno aconteceu comigo foi um pouco diferente, mas foi em um período de muitas atribulações, muito estresse mesmo que estava acontecendo e que realmente pode resultar em estresse, em traumas, em qualquer pessoa. Foi no segundo semestre de 2015, eu lembro por conta da matéria que eu estava fazendo nesse período na faculdade e enfim, muita coisa acontecendo, muitos problemas, e eu não vou entrar em detalhes. Uma tia minha me acordou, porque nesse caso eu não lembrava, eu não lembrei de nada depois que ela me acordou, mas ela falou que eu tava gritando e eu estava esticando, fazendo força na coberta. Então eu não tenho ideia do que estava passando na minha cabeça. Mas esse foi o terror noturno, pra mim, a primeira vez que aconteceu que eu me lembre. E por conta disso, por conta dela ter me acordado e falado pra mim que eu estava assim, eu realmente estava toda suada, né, como se eu estivesse fazendo muito esforço. Depois disso, não aconteceram, assim, diversas vezes seguidas, mas tiveram alguns episódios. E antes da semana retrasada, fazia muito tempo que já não acontecia comigo, mas como já não era tão novidade, eu já tenho consciência do que é e como funciona comigo, então eu não resisto a isso. Eu simplesmente sei o que tá acontecendo, eu sei que eu não vou conseguir me mexer, eu sei que eu não vou conseguir gritar e eu sei também que é passageiro, que é uma sensação passageira. Então eu simplesmente não luto contra isso mais. E faz com que passe mais rápido, com mais facilidade, que eu não sofra tanto durante esse período. Então isso é algo que pode ajudar, né? Se você ou alguém que você conheça tenha terror noturno. Mas enfim, pelo que eu me lembro, isso começou lá no segundo semestre de 2015. E não foi algo que eu fui atrás, não foi algo que eu tentei procurar ajuda, né, um psicólogo, algo nesse sentido, pra saber se estava tudo bem, se não estava, como que funcionava essa parte, né, eu não busquei essa ajuda, só foi passando, só foi levando. Bom, e quanto à semana retrasada, eu vi que tinha alguma coisa de errado comigo mesmo, com os meus sentimentos, vi que eu precisava encarar alguns dos meus sentimentos, conversar sobre eles, e realmente foi o que eu fiz, e recalculei aí as minhas trajetórias, as minhas ações, e na semana passada já não aconteceu mais e até o momento não tive mais. Isso quer dizer que eu realmente já tive alguma melhora nesse sentido, e é lógico que eu vou continuar buscando entender melhor e solucionar isso pra mim mesma, né? Vou conversar disso com a minha terapeuta, que eu ainda não conversei com ela, mas eu vou conversar disso com ela também. Mas vamos voltar lá no segundo semestre de 2015, eu não procurei ajuda, né? Eu não tentei ver o que era, como eu podia lidar melhor com aquilo ou com os meus próprios sentimentos.
porque na verdade é o nosso corpo, a nossa mente chamando a nossa atenção, né, para algo que a gente tá negligenciando mesmo pra gente mesmo. Então, como eu mencionei, aconteceram várias situações bastante difíceis de serem vivenciadas, aconteceram alguns traumas, né, alguns desafios mais difíceis para mim. E a gente vê que tem muita diferença em relação às rotinas dos lugares, porque eu tô falando assim em bairros, tô falando em níveis sociais, porque coisas boas e coisas ruins acontecem em qualquer lugar. Mas tem algumas coisas que fazem mais parte da rotina de um lugar do que do outro. E isso afeta as pessoas, afeta a forma, lógico, né, a forma com que elas vivem, afeta quais são, né, os desafios, a quantidade de desafios que essa pessoa tem que enfrentar. Então, essa questão de classe social, de estrutura familiar, realmente faz toda a diferença no caminho de uma pessoa, de um indivíduo, para sua saúde mental, para sua prosperidade em geral em todas as áreas da vida. Mas a gente sabe que coisa boa e coisa ruim acontece em todo lugar e que as escolhas que as pessoas fazem também corroboram para o resultado que a pessoa tem, né? Não é uma única variável, são várias, infinitas variáveis, né? Mas vamos continuar. Então, uma forma não adequada de se lidar com esse tipo de coisa, porque as pessoas, quando elas não sabem lidar com os próprios sentimentos, elas tendem a se alienar. E a gente se alienar de vez em quando não é tão ruim assim, tá bom? Mas depende, tudo depende da forma com que a gente faz isso. Porque, por exemplo, a gente gastar um tempo à toa na rede social. Beleza, se você faz isso uma vez ou outra, assim, né, esporadicamente, isso não tá te ajudando em nada, não tá te acrescentando em nada, mas é um mal menor, vamos dizer assim. Mas o se alienar, né, de forma negativa é realmente o excesso. Para não pensar, para não refletir, para não lidar com a situação, se alienar nas redes sociais, se alienar em programas de TV, se alienar em bebida, sexo e drogas. Então, são possibilidades. E isso não vai ajudar em nada no enfrentamento, porque na verdade não se está enfrentando, se está piorando a situação. Porque nosso organismo não aguenta, né? O nosso corpo, a nossa mente, ela não aguenta. Em algum momento, ela vai ficar exausta. O corpo vai ficar exausto, a mente vai ficar exausta e vai resultar nas diversas doenças que o ser humano pode ter. Outra forma de alienação também é o excesso de trabalho. Então, não se lida realmente com o que se tem que lidar. De certa forma, o que é importante, o que é necessário ser trabalhado é ignorado. E é claro que isso não ajuda em nada, só piora as coisas. A minha saúde emocional, ela foi piorando bastante com o passar dos anos. Principalmente por conta dessa falta de maturidade, essa falta de inteligência emocional e enfrentamento correto das situações. Então, no final de 2018, eu já estava bastante saturada. Foi um ano em que eu me dei conta de diversas coisas, assim, que eu não conseguia mais ignorar, não conseguia mais simplesmente seguir a vida sem olhar para essas coisas. E com outros desafios, né? Era o último ano de faculdade, não sabia mais o que fazer. Já não conseguia pensar de uma forma em que eu conseguiria resolver e dar conta de tudo. Então eu fiquei deprimida, eu tive diversas crises de choro, de dia e de noite,
quase sem conseguir parar. Eu cheguei a ir pro trabalho e durante um dia inteiro de trabalho chorar, trabalhar literalmente chorando e com outras pessoas à minha volta. Foi algo muito difícil pra mim, porque eu tinha que ser profissional e não estar conseguindo ser profissional foi algo bem frustrante pra mim, na verdade. Mas eu tive pessoas que olharam pra mim e souberam o que fazer, que quiseram me ouvir, que quiseram falar comigo, e isso tanto no trabalho quanto na faculdade. Então, por mais que as pessoas não soubessem exatamente como eu estava me sentindo ou o que fazer para solucionar a minha situação, assim, efetivamente, e a gente sabe que o maior dos nossos bloqueios, eles são emocionais, elas tiveram empatia pela minha dor, pelo meu momento, pela situação, pelo que eu estava passando. Elas, de certa forma, acolheram os meus sentimentos, e isso foi muito importante. Então, se isso acontecer com alguém perto de você, por mais que você não entenda, ou se isso acontecer com você mesmo, acolha os sentimentos da pessoa, ou perceba que tem alguém ali tentando acolher o seu sentimento. E isso é muito, muito legal, muito importante, é muito importante mesmo. Que foi uma coisa que me ajudou muito. Mas enfim, eu ainda não tinha procurado ajuda para enfrentar da melhor maneira possível essas minhas próprias emoções, esses meus próprios sentimentos. Até chegar em um ponto em que eu não aguentava mais. Pra mim, tudo que eu tinha feito até ali não fazia sentido, eu não enxergava capacidade em mim, acho, pra viver uma vida diferente, pra viver uma vida boa e tranquila, sem tantas atribulações, sabe? E assim, eu fui tomando decisões e fazendo escolhas pra minha vida que fossem me tirando desse buraco. Mas o meu emocional realmente estava muito prejudicado, e quando eu via todas as minhas tentativas que eu fazia, porque eu realmente estava tentando muito, eu ainda me via em um buraco. E com isso eu realmente cheguei em 2020 a ter crise do pânico, a ter crises de ansiedade, e eu realmente tive o pensamento de que não tinha pra que viver. Por que viver, sabe? Viver pra quê? Fazer o que da nossa vida, sabe? Assim, uma coisa nesse sentido, uma coisa no sentido mais de já queria que Deus me levasse, sabe? E é claro que eu pensei nas pessoas que eu amo, eu pensei em Deus, nos propósitos de Deus, no que todas aquelas pessoas representavam pra mim, no que eu represento para as pessoas que eu amo, sabe? Em todas as vezes que Deus realmente me deu sinais de que Ele existia e de que Ele também estava cuidando de mim, sabe? E eu fiquei assustada com esse pensamento, porque eu pensei, eu não quero fazer nada contra mim mesma e eu acho que eu tenho que cuidar disso, porque pouquíssimo tempo antes disso, um familiar meu, um parente próximo, tinha tentado o suicídio. E então eu fiquei realmente muito preocupada com esse meu tipo de pensamento, com aquelas emoções, com aquele medo, com aquela coisa toda assim que eu tava sentindo. E daí sim, eu procurei formas de me ajudar. Foi quando eu encontrei o yoga, foi também quando eu tive a coragem de realmente fazer terapia. Então foi quando eu realmente tive coragem de ter uma terapeuta e fazer as sessões.
o que também me ajudou muito, 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 muito. E outra coisa que me ajudou muito também, porque desde dezembro de 2013 eu já não morava mais com os meus pais, que foi quando eu fui fazer o vestibular pra fazer a faculdade. E, enfim, e daí já arrumei um serviço e já fiquei na cidade vizinha de onde eu ia estudar, que era onde eu tinha parentes, família, e que eu tenho, né, parentes e familiares, e, enfim. Então, desde dezembro de 2013 eu já não morava com os meus pais. E com a pandemia em 2020, graças a Deus eu tinha um trabalho, eu podia trabalhar de forma remota, e então eu também decidi ir para casa dos meus pais. Já estava noiva, mas eu vi que talvez eu não pudesse resolver essas minhas coisas com o meu noivo, porque era algo muito mais complexo que não dependia só dele e não tinha que depender dele, porque ele não tinha nenhuma responsabilidade sobre os meus sentimentos e eu não estava procurando que ele me salvasse de tudo isso. Eu sabia que eu que tinha que resolver. Então eu fui mesmo para casa dos meus pais, ficava 1 mês, 2 meses e voltava, ficava 1 mês e daí eu já ia para lá de novo. O que foi também de extrema importância para mim, porque eu tive ali o cuidado, o apoio, o carinho, o amor dos meus pais, do meu irmão ali de novo comigo. Então, esse momento de maior envolvimento com a minha família, de maior valor mesmo, importância, sabe? E de realmente ter ali as minhas necessidades supridas por eles foi muito importante para mim. Então, eles realmente tiveram, assim, papel fundamental junto com a terapia, junto com o yoga. Então, foi fundamental. E daí, o desenrolar das coisas, né, pelo menos, eu sabia que eu não dependia do meu relacionamento, do meu noivado, do casamento e tudo mais. Mas, de toda forma, foi algo que veio pra comprovar também que era pra gente ficar junto, que a gente se amava mesmo, que a gente estava dispostos, né, a enfrentar as coisas que tinham que ser enfrentadas por nós dois juntos. E daí ele conversou com os pais dele, me convidou pra ir morar com eles antes da gente casar. E eu fui. E depois a gente casou e, enfim, estamos bem, graças a Deus. Mas foi isso. Mas olha, o ponto que teve que chegar pra eu ir procurar ajuda, sabe? E eu acho que não precisa chegar nesse ponto. Eu acho que a gente pode sim validar as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas. Não se vitimizar, porque realmente não ajuda em nada, mas a gente precisa ter isso validado. E a gente precisa sim buscar ajuda, porque a gente precisa da nossa mente, do nosso corpo funcionando bem. E a gente precisa estar bem para fazer o bem. A gente precisa estar bem, inclusive, para receber o bem. E é isso, né? Eu acho que a mensagem que eu quero passar com isso realmente é essa. E os vídeos aqui pra gente cuidar do estresse, né? Eu aqui também cuidar, gerenciar o meu estresse. Porque mesmo depois de casada e tudo mais, eu também tive um período onde eu voltei a ter crise de ansiedade e eu também tomei atitudes necessárias para que isso se resolvesse e isso se resolveu, mas a gente sempre tem novas coisas, novos desafios para enfrentar e isso veio, e eu vim a ter, né, esse terror noturno que também já passou. Mas é isso, a gente sempre tá cuidando do nosso corpo, da nossa mente, não negligenciar pra gente, não fugir dos nossos sentimentos, realmente enfrentar eles, né, ver o que pode ser feito, o que não pode ser feito e lidar com eles de verdade, né, lidar com quem tá envolvido sobre eles também. Então, isso é muito importante e é isso. Essa era a mensagem do vídeo. Até o próximo, eu espero que você fique bem, eu espero que as pessoas que você ama fiquem bem, eu espero até que as pessoas que a gente deve amar, né, em ações, mas que a gente não carrega mesmo esse sentimento de amor, eu também espero que elas tenham,
essa paz, essa tranquilidade, que elas consigam gerenciar bem o estresse, para que a gente tenha um mundo melhor, com pessoas mais saudáveis, com mentes mais saudáveis, comportamentos e atitudes mais saudáveis, para que todo mundo fique bem mesmo, todo mundo fique em paz, para que todo mundo possa ter tranquilidade. É um cenário utópico, mas eu acho que a gente pode caminhar na direção de melhorias. E essa é a intenção do vídeo de hoje, tá bom? Então, um grande beijo e até o próximo!